Deu. Se alguém não sabe de si, não pode querer entender o outro. E mesmo sabendo de si, há outro aspecto, que é o conhecimento sobre o que está além da personalidade e que nos interessa muitíssimo para o correto tratamento comunitário. O terapeuta precisa ter vida interna, precisa do contato interno. Mesmo que não seja contínuo, ele pode ser momentâneo, mas é aquele algo além que o terapeuta verdadeiro precisa ter. Esse contato com o centro de si mesmo precisa ser verdadeiro, nada como aquelas fantasias de evidências ou como uma falsa intuição, que pode até parecer estar vindo de dentro, mas que é fruto de uma má interpretação das informações do meio, mescladas com a tendência do pensamento de quem as tem. A falsa intuição confunde a mente, fazendo crer que é algo profundo quando na verdade é apenas um delírio, ou segue os impulsos da personalidade. É preciso ter um profundo conhecimento de si mesmo para querer ser um terapeuta. Um terapeuta de Moitiano tem clientes porque ele ajuda rápido e porque ele não quer a doença. Talvez um dos maiores desafios para um verdadeiro terapeuta esteja em conseguir manter um equilíbrio entre o que pode proporcionar e o que precisa receber. É impossível ter sustento financeiro vivendo da terapêutica com Moitiano. Primeiro porque, como eu disse, ele não vai manter clientes. Ele resolve rápido ou direciona o cliente para onde possa encontrar suas respostas e melhorias. Depois, porque muito frequentemente os que podem pagar não são os que mais merecem os benefícios ou respondem aos efeitos da terapêutica. Esse é um grande dilema, pois além do seu sustento está o emprego do seu tempo. Isso é importante de analisar, sabendo-se que o terapeuta deve dedicar entre 24 e 25 horas do seu tempo para análise de si e de seus clientes. Mesmo quando se diverte ou dorme, deve ter seus pensamentos e seus momentos de contato interno voltados para encontrar os motivos pelos quais as pessoas lhes procuram, buscando maneiras palpáveis e inteligentes de mostrar situações e, dentro do possível, reversões de quadros clínicos. Tudo é verdade. É. Tu acha? É. Eu acho que é preciso entender isso aqui, né? Não como a coisa assim, como eu disse, né? De se achar que não é possível ou que não tem essas características. Mas a gente tem que pensar em reverter isso para a gente mesmo. Então, eu tenho que pensar que eu estou comigo 24, 25 horas por dia. Eu sou o meu próprio terapeuta. Quer dizer, eu mesmo não posso me deixar na mão, né? Nesse caso aqui. Não estou falando de vocês se formarem para fazer isso com outros, mas estou falando para a gente se formar para ter isso para a gente mesmo. Porque, como eu digo, aqui a gente está comentando sobre as características que precisam ser vir à tona, né? Mas a gente tem que ver como se faz isso, como se atinge isso. E esse eu acho que assim, é um objetivo maior. Que são as técnicas que a gente já viu, mas que eu acho que agora, com esse foco, a gente pode despertar mesmo para isso, né? Acho que aqui, ó, então vamos ler só mais um pedacinho. Dá para ler mais um pedacinho? Sim. Tu vê só um pedacinho aqui para ela do banho. Qual é? Acho que tem embaixo aqui por hora. Esse último tópico? Não é o último, né? Não. Não está nem no meio do livro ainda. Quis dizer último do livro. Nos 4 primeiros níveis do Moitian, o aluno aprende a se transformar. São as ferramentas fáceis de usar. Depois de se trabalhar e de se conhecer, pode começar a terapêutica para os outros. A formação terapêutica moitianiana começa com o nível 1, de forma a deixar vir à tona as principais barreiras que impedem uma vida plena de manifestar-se. Com o andamento dos níveis e o aquietamento da personalidade, vai aflorando o que cada um realmente seja.
O nível de agente terapêutico do Mointian, contrariamente às outras escolas, métodos ou práticas, reside no fato de que o mointianiano primeiro se trata. Para isso, não bastam os 2 anos iniciais de treinamento no método, mesmo quando o aluno segue apenas e tão somente o Mointian e esteve estudando, aplicando e vivenciando a energia em si mesmo. Durante esses anos de prática e vendo os resultados em sua família imediata, conseguiu definir a importância que dá ao procedimento da aplicação da energia ao ser realizado para outras pessoas. A partir disso, é preciso definir qual o nível de afinidade que o aluno tem com a energia, com os sentimentos alheios e, principalmente, em que nível de integração com a energia consigo mesmo conseguiu chegar. A máxima aqui será sempre aquela de dar o que se tem. A terapêutica não é conversa, não é troca de experiências. É a atitude de alguém que esteja convicto de que possui ângulos de visão claros e imparciais e bem estruturados, primeiramente para si mesmo, e que com isso pode auxiliar nas experiências e nos problemas alheios. O candidato sério a se intitular terapeuta precisa de uma maturidade tal que deve exigir pelo menos mais 3 anos de trabalho com a energia. Eu diria então que para iniciar um treinamento de terapêutica em Mointian são necessários no mínimo 5 anos de utilização de energia. É preciso levar em conta, além disso, que o próprio aluno precisa caracterizar-se como alguém que desde sempre teve traços de caráter próprios que lhes permitam assumir tal função. Ele sempre procurou analisar-se e aos demais. O estudo e a prática do Mointian não estão direcionados para doentes ou fracos, mas para pessoas sadias e equilibradas poderem evoluir. Aqueles que ainda não estiverem sãos devem primeiro tratar-se, para depois usufruir de tudo que o método pode lhes proporcionar. É preciso distinguir o aluno que se inicia em um método porque procura por uma cura ou um milagre para si mesmo, daquele que procura por pura e exclusiva vontade de evoluir. O primeiro tipo de aluno deve se curar antes de qualquer outra possibilidade. O segundo tipo é o que pode ser um terapeuta. Quais pontos precisam estar presentes na consciência para ser um terapeuta? A importância que dá para a vida alheia, a isenção de julgamentos, o conhecimento dos processos alheios, ter vivido ou passado situações semelhantes, tudo isso ou nada disso? O agente terapêutico mointianiano não para de se aperfeiçoar. No entanto, este aperfeiçoamento que procura e demonstra não encontra em cursos ou livros, pois é o reflexo de sua evolução interna. Somente quando atinge e integra partes de seu ser que lhe permitem uma compreensão de quem seja, pode auxiliar de maneira efetiva, tendo conhecimento verdadeiro e interno dos processos pelos quais os outros passam. O verdadeiro terapeuta sabe reconhecer em si, em primeiro lugar, as causas de seus problemas, a origem de suas fraquezas e como pode fazer para restabelecer sua harmonia, seu equilíbrio, sua força interna e sua saúde, contando com o auxílio único e exclusivo que a energia lhe dá. Ele sabe o que pode fazer com o seu corpo, conhece os limites do seu físico, do seu emocional e da sua mente. Sabe em quais níveis atuam e interferem as informações que provenham do meio. Por isso, ele pode reconhecer nos outros o nível das fraquezas, dos desajustes ou das suscetibilidades. Um terapeuta mointianiano não é necessariamente um instrutor de Mointian, mas um instrutor de Mointian deve ser obrigatoriamente um terapeuta. É preciso ter a experiência do contato íntimo com todos os níveis das pessoas que se aproximam dele. Bem? Falta ainda algumas coisinhas para a gente completar aqui, mas eu gostaria que seguíssemos com essa leitura até o tópico D dessa parte. E depois eu vou enviar
parte da leitura e do estudo até o próximo encontro, que aí a gente vai ver um aprofundamento disso, continuar aqui nessa parte, mas ao mesmo tempo já com ferramentas para se despertar isso, né? Eu acho que são coisas bem importantes, sim. E vocês vão querer me bater, porque são coisas que eu sempre falo e são tão óbvias. Mas a gente são... não debateu até agora. Não, Já me livrei, então. Tu já nos disse coisas. Depois ainda quero, acho assim, aqui tem mais um quinto e tem um aprofundamento disso, que são tópicos que não estão em prosumas, que eu fui escrevendo, que nos remete a um outro tipo de terapêutica também. Assim. Mas eu acho que esse choque do entendimento desse lado é essencial para a gente poder se entender, né? Que vocês pensem comigo assim, ó, como eu sempre pensei. Que é muito fácil alguém chegar para um outro e dizer, tu tá assim por causa disso, né? Um julgamento. Mas, mesmo que a pessoa tenha passado por uma situação semelhante àquela que a pessoa está passando ali, né? Na aparência, ela não está dentro daqueles processos todos que aquela pessoa está, né? Ela não tem os mesmos tipos de emoções, ela não tem o mesmo tipo de convivência, ela não tem os mesmos traços, né? Ela não tem a mesma carga emocional, afetiva que ela trouxe. Né? Então aí é pensar, eu já passei por isso, logo tu passa. Não sei. Cada um, né? O problema pode ser o mesmo, mas exatamente. Então, mesmo quando a gente diz assim, isso aí é coisa tua. Ou mesmo que já passei por isso, não quer dizer que entendeu aquilo. Né? E se é a gente, e se é a gente mesmo, por que a gente não consegue entender determinadas coisas? Né? Por que a gente sente de determinados problemas e por que a gente se enrola a tal ponto de às vezes é só uma palavra que você precisa dizer ou uma atitude? E por que vem sempre um medo de tomar a atitude ou de dizer a palavra? Já perceberam isso? Esse porquê que eu percebi. Pois é, que é o negócio da verdade. O medo, ou o medo da transformação, ou o medo da mudança em si, né? Ou o medo da verdade em si, que ela vai te mostrar. De assumir a realidade tal como é. E não como eu quero. É isso aí. Ou como tu gostaria. Não seria verdade. Mas o simples fato de entender que só aceitar já é um passo, né? deveria Porque trazer como que um alívio para esse momento. é aquela velha história, assim, às E vezes. não como um drama, Às vezes que é o que a gente geralmente faz, né? a pessoa se coloca numa situação por anos e anos e anos, sempre querendo mudar, chega a tal ponto que ela se convence de que aquilo ali está certo. É aquilo que eu falo lá no livro verde, assim, ela viveu tantos anos uma mentira que ela acabou sendo uma verdade. E aí a verdade, né, a mentira cristalizada se transforma em verdade. E a gente conhece esse ditado, né, daquela mentira repetida muitas vezes, para a gente mesmo. Então, E aí, então, sempre é tempo de dar uma olhada nisso. Né? Muitas vezes conheço assim, casos, né, de que por anos as pessoas se submetem a determinadas situações por um medo simples, ou, né, se é uma relação, o medo de não ser mais amadas por aquilo que nunca foi amado, por medo de tomar a rédea da própria vida, se for uma condição financeira, né? Então, sempre existe assim, por trás uma mentirinha, que é a mentira de se encarar de fato, né? De se ver de fato. então sempre existe por trás um mecanismo de defesa que de alguma maneira nos protege, que nos traz aquilo que eu comentei com vocês uma vez, que seria um benefício, que a gente sabe que não é um benefício, só traz malefício, né? Mas a gente chama isso de ganho secundário. É um processo bem inconsciente. A gente acha que por mais que isso aqui me traga coisas ruins, eu sei que só me traz coisas ruins, por trás existe algo que eu uso para me proteger e aquilo acaba sendo um benefício para mim.
naquele momento. O comodismo, né? Obrigações a gente não vai fazer. Mãe para filha, filha da mãe. É isso que tu nos disse. O que eu digo. É em casa, não sei se é para nós, é em casa. Não, o que eu digo, não, no geral, tá lá até no manual, né? Dizendo que tem um desgaste maior, assim. Mas eu acho que. É porque ele já é um Eu laço acho que é vocês têm que contínuo. treinar. No caso de vocês, Vocês têm que treinar, não vai ter outra opção. Eu só fico Realmente, entre irmãs, só tem que né? ver- Só fica entre Só elas. tem que ver, assim, ó, se tá havendo um nível de desgaste, mas geralmente é da filha pra mãe. é Quer porque dizer, é A um filha que não pode desgaste, também. é um desgaste da filha aplicando na mãe. E a mãe aplicando na filha. Não, geralmente não. Não é tanto. Mas, Vai fazer mais mas aí a mãe aplicando na filha tem aquela coisa da preocupação. aí. Nossa, eu quero aí que isso já- traga um resultado que ela transtorne a consciência, Sim, ela conseguir entender que isso é ruim pra Aí tu ela. já entrou no E aí já emocional misturou tudo. É. e já deu. Então, por esse ponto que é muito difícil a gente conseguir manter, mas até entre nós mesmo, que enquanto por isso- terapeutas, a imparcialidade. É por isso que o exercício de mandar pro eu superior, que lá no eu superior não tem mais filho, nem Ah, mãe, nem exatamente. papai, nem Tem que é uma essência avó, ali nem pura, ninguém. completa e que tem total discernimento, liberdade ou capacidade Não vai direcionar. de fazer. E ainda assim, é interessante isso que falou da mãe, porque quando eu comecei ali, acho que no nível 2, eu sempre tive uma preocupação muito grande. Agora isso está resolvido. Não sei como resolvi, tá? Mas resolveu. Em relação à minha mãe. E eu fui aplicar nela, e aí eu apliquei, e depois eu segui enviando à distância durante alguns dias, assim, muitos dias. Ela estava numa situação. E aí eu dormia, e quando eu dormia, eu sempre durante a noite eu estava lá no quarto dela, na frente da cama dela, aplicando. Então, e aí eu mandei um e-mail para ele, e ele disse assim: não, mas assim, quando tu termina, tu vai lá, tu lava a mão, tu corta a conexão. Não, mas eu fiz isso, eu faço isso. A gente acha que faz, né? Mas depois eu fui entender que tanto a minha necessidade de querer ajudar ou de querer que ela transformasse aquilo, porque depois eu entendi que no fundo era pro meu bem, ela estar bem era o meu bem, e não necessariamente o bem ou aquele processo que ela precisava passar, mas aquilo me fragilizava muito. Aquela preocupação que eu tinha em relação a ela. Então eu não conseguia cortar e manter essa imparcialidade, né? Essa impessoalidade. Então, ainda que eu tivesse consciência no momento de que eu estava lavando a mão, estava cortando, estava seguindo. Não parava nunca. Não foi 24 horas, inclusive enquanto eu dormia, eu estava sempre lá grudada, enviando energia para ela. Então é meio delicado. Mas... Sim. Eu pergunto assim, Pergunte. de uma maneira de uma consciência assim, de saber o quanto deve aplicar ou não, se a pessoa é um processo, se deve aplicar ou não deve. Deve tratar. Se deve ou não deve. Assim, ó, tem o básico aquele, né? Da aplicação por alguns minutos até que ela se torne como se fosse uma dose do medicamento. Agora, determinados procedimentos tu nunca vai resolver em uma aplicação só, né? Tu pode, como a gente estava falando outro dia, dar uma afrouxada no nó do problema, mas desembolar ele totalmente, não. Então, às vezes, dependendo de caso, pode necessitar de 3, 5, 10, 20, um mês Mas não me inteiro. refiro ao número, me refiro assim, a Se pessoa... deve ajudar naquela situação e deixar a É pessoa... um processo que ela está É. passando, agora eu não devo, por exemplo. Não deve aplicar. A pessoa tem uma consciência. Eu acho assim, se tu chegou ao caso lá, alguém te pediu, e tu tem uma coisa especial em relação a tu, especificamente, tem uma coisa especial em relação à aplicação pelo teu perfil, digamos, né, interno. Então, eu acho que tu sempre tem que fazer. Resumindo, no teu caso, tu sempre faz. né, É. o teu... Mas assim, A tua não... atuação ela não é uma interferência, digamos assim, Uhum. ela vai ser sempre um benefício pela tua característica em si.
E é só tu ter essa consciência de Falando que ainda aqui- que a pessoa esteja passando por um processo, por algo que precise, tu entende que tu tá ali apenas como uma fonte, como um canal para que ela consiga, inclusive, passar por aquele processo. Sim. A sua maneira. Mas Não é que tu aconteceu. vai transformar o resultado Sim, que ela sim. vai ter. Mas aí a tua atuação seria nesse Vai sentido. acontecer o que deve acontecer. Exatamente. Só não impede o processo. Né? Sim. Não impede, auxilia, talvez acelere, talvez sim. harmonize alguma coisa que precisa, não importa. Então, Sim, é nesse sim. sentido que precisa ser o desapego aos resultados, né? Apenas tu sabendo que tu tá ali exercendo aquilo que tu é. Se não tiver que acontecer, não acontece. Isso aí. Sim.